Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, vamos fazer uma meditação hoje acerca da vida de um personagem bíblico chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? O que ocorreu com a vida de Nicodemos? João capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E disse Jesus: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nos dias que nós dizemos que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei coisas terrestres, não creste, como crereis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai, eis-me aqui entrando na tua presença para ministrar, Senhor, a tua palavra, para trazer, ó Deus, uma mensagem oriunda, Pai, deste teu coração de Pai para o coração dos teus filhos que necessita de uma mensagem oriunda dos céus. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca de Nicodemos. Nicodemos, um discípulo oculto, um discípulo que ficou em oculto. Estudar a vida dos personagens bíblicos deve produzir em nós sensações de estar entrando em um edifício sagrado, na galeria dos santos, onde as maiores experiências do homem com Deus estão expostas.
Nicodemos é um do que tem pouco a se falar, mas aquilo que a Bíblia diz sobre ele leva-nos a reconhecer a sua grandeza. Meu amado, meu irmão, existe, por exemplo, time de futebol que você entra para conhecer a história dos grandes jogadores, chamado a Galeria dos Famosos, e lá você verá personagens que fizeram parte deste time de futebol. Se nós entramos na palavra de Deus para conhecer os personagens bíblicos, nós encontraremos histórias que nos identificarão, nos apresentarão quem foram esses personagens que acompanhou o Senhor Jesus, que fez parte de um ministério terreno do Senhor Jesus. Então hoje eu quero vos apresentar Nicodemo, um agente, um discípulo em oculto. Quando Jesus resgatou a importância do templo, no capítulo 2 de João, do versículo 13 até o versículo 17, e posteriormente realizou grandes e variados milagres em Jerusalém, o Senhor Jesus chamou de verdade a atenção dos fariseus, dos mestres de Israel, e inclusive a atenção de Nicodemos. Nicodemos, um fariseu que era um líder religioso dos judeus, membro do Sinídrio. Por que Nicodemos foi à noite? Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Nicodemos estava interessado em Jesus e desejou conversar, desejou convencer-se também sobre quem realmente era esse personagem chamado Jesus. Mas não queria expor por medo das pressões sociais ou dos seus colegas que eram muito fortes, pois ele era um príncipe e ele era líder de uma comunidade farisaica. Ele era um homem que era reconhecido por ser alguém que ocupava um cargo muito elevado, portanto ele se achava especial. Um homem especial busca a verdade acima de tudo. Se não podia vir de dia ao Salvador, viria à noite, mas uma coisa certa, não deixaria de vir. Você, meu amado, meu irmão, que já ouviu falar de Jesus, que já ouviu falar sobre o Senhor chamado Jesus, mas alguma coisa te impede. Se você não pode vir de dia, venha à noite, mas venha conhecer a este mestre. Procure conhecer quem é o verdadeiro homem chamado Jesus. Nicodemos, ele não importava o momento, mas ele iria conhecer. Não importa de que maneira, mas ele iria se apresentar. Uma coisa ele deixou bem claro, que ele iria conhecer o homem chamado Jesus. Jesus, quando encontra com Nicodemos, deixou que ele falasse primeiramente. E Nicodemos tratou com reverência, chamando de Rabi, que significa mestre, reconhecendo que Deus estava na vida de Jesus, que Deus estava com ele.
por causa dos milagres que o Senhor Jesus operava. Depois, o Senhor Jesus respondeu o que Jesus lhe disse foi direto à sua grande necessidade: nascer de novo. Não é uma questão de aderir a Jesus, não é uma questão de simplesmente seguir a Jesus, não é uma questão simplesmente de simpatizar com a mensagem de Jesus. Muitos hoje, amados, têm os mesmos problemas que Nicodemo tinha. Jesus não é uma pessoa comum. Mesmo os seus inimigos admitem. Não é difícil admirá-lo. Isto, porém, não basta. Ser admirador de Cristo não basta. Muitas pessoas hoje em dia consideram Jesus o maior mestre de todos os séculos e o seu ensinamento muito além de outros mestres. Porém, isso não basta. Quando Jesus andava neste mundo, todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam da palavra da graça que lhe saía dos lábios. Lucas capítulo 4, verso 22. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A pregação de Jesus era tão diferente da pregação dos escribas, dos fariseus. Ele falava com convicção, com autoridade, porque sabia, o Senhor Jesus sabia que a sua mensagem não era de homem, mas vinha do Pai, vinha de Deus. Ele próprio disse: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 8, verso 28. Mesmo assim, foram poucos que acreditaram nele, foram poucos os que creram na mensagem do Senhor Jesus. A expressão "se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus". João 3, verso 3. Deve ter soado estranho ao ouvido do Nicodemos. Parece que Jesus reconheceu a surpresa de Nicodemos, porque ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3:3. Jesus declarou que sem a implantação da vida do Espírito na alma, no coração, no intelecto do ser humano, não havia salvação. Jesus ensinou que o homem natural não herdará vida sobrenatural sem a transformação interior, sem a conversão, sem aquela conversão vindo pelo arrependimento, pela confissão do pecado, pela presença do Espírito Santo. Nicodemos, um mestre, um príncipe, um fariseu, conhecia bem a história da serpente no deserto, no tempo de Moisés. Quem olhava para a serpente de bronze era salvo. Aconteceu algo que no deserto, que o povo estava morrendo, havia serpente que picava os seres humanos, e a picada era tão ardente que as pessoas morriam instantaneamente. Mas quem olhava para a serpente levantado por Moisés naquele deserto, eram curados instantaneamente, eram salvos. E Nicodemos conhecia bem esta história. Nicodemos conhecia bem nessa história que para todos aqueles que o Senhor Jesus diz que assim também
Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versículo 15. Jesus respondeu à dúvida de Nicodemos sobre a sua pessoa, revelando-se como Salvador do mundo, como o Messias esperado pelos judeus. Parece que naquela noite Nicodemos reconheceu ser Jesus o Messias, e assim Nicodemos nasceu de novo. Mas parece que Nicodemos não teve coragem de declarar publicamente que ele era o seguidor de Jesus. Parece que ele não queria perder o cargo de mestre, de príncipe dos judeus, do líder da comunidade dos fariseus. Eu não sei, amados, mas ele não era o único discípulo que está em oculto. Basta lermos o livro de João, capítulo 12, verso 42. Ele continuou como membro do Sinídrio, levando uma vida normal. Mas aqueles que estudam a Bíblia pode compreender que Jesus disse que é difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Marcos, capítulo 10, versículo 25. Mas por que é difícil isso? Porque as pessoas, muitas vezes, estão tão envolvidas com a sua riqueza que deixa sempre o reino dos céus para segundo plano. Não é que as riquezas seja condenável para Deus. Não, amado. Mas nós vemos mais tarde Nicodemos se destacar de algum modo perante os seus amigos, perante os seus colegas no Sinídrio. Os príncipes, os sacerdotes haviam mandado guarda para prender a Jesus. Mas os guardas voltaram sozinhos dizendo: jamais alguém falou conosco como este homem tem falado. João 7, verso 46. Os fariseus ficaram furiosos e declararam que Jesus era ignorante, que não conhecia a lei. Nisso, Nicodemos fez uma pergunta interessante para os doutores da lei: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que realmente ele fez? João 7, versos 50 e 51. Ao julgar Jesus, violaram a própria lei. Eles responderam de maneira bem cínica, perguntando se Nicodemos era da Galileia, terra de Jesus, e lembrando: examina e verá que da Galileia não se levanta profeta. Neste incidente vemos Nicodemos começava a declarar-se seguidor de Cristo. Começava a declarar sua fé em Cristo. Ele diz: porventura a nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo? Nicodemos já havia ouvido. Nicodemos já havia estado com ele. Nicodemos já sabia quem era o homem chamado Jesus. E ali ele passa a começar a revelar a sua fé. Você, meu amigo, meu irmão, você tem coragem de dizer aos seus amigos, aos seus colegas, que você é servo, que você é seguidor da doutrina do homem chamado Jesus, que você segue, que você medita, que você coloca a palavra do Senhor Jesus como sendo
um manual de instrução de vida para alimentar a tua alma. O apóstolo e o evangelista João vê os pequenos grandes homens de Deus como Nicodemos, acompanha seu progresso na fé, testemunha sobre sua vida. Deus precisa dos ricos, assim como precisa dos pobres. Ele precisa de todos os seres humanos que venha fazer uma sua obra, que venha apresentar-se perante Ele para trabalhar em uma grande missão. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu mais tarde sobre os ricos, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 até o versículo 19. Nicodemos tinha encontrado um companheiro no Senado. Ambos eram discípulos de Jesus. Ambos haviam conhecido a Cristo, embora fosse secretamente servo do Senhor Jesus. Este amigo chamava José de Arimateia, a qual emprestou inclusive o túmulo para o sepultamento do Senhor Jesus. Mateus 27, versículo 60. E Nicodemos faz as outras obras, que é a de despesa de pagar o sepultamento do Senhor Jesus. João 19, verso 39. Portanto, Nicodemos foi o responsável pelo pagamento da despesa do sepultamento de Jesus. Vemos aqui que logo após a morte de Jesus, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos não puderam mais permanecer em o culto. Foram necessário eles agora confessar publicamente que eram discípulos de Jesus. Ninguém, amados, ninguém permanece em o culto. Ninguém consegue permanecer em o culto. Ou você é, ou você não é. Existem muitas pessoas que dizem professar a fé em Cristo, mas são falsos profetas, são falsos pregadores, mas no momento oportuno, o próprio Espírito Santo fará com que esta pessoa seja revelada. Ninguém permanece oculto. Ou você é, ou você não é. Nicodemos, José de Arimateia se tornaram discípulos de Jesus logo após a morte do Senhor Jesus. Portanto, amados, nós precisamos compreender isso. Desses dois homens, eles se encaixam no plano divino da ressurreição de Cristo, pois a ressurreição de Jesus atinge em cheio a vida dos dois discípulos considerados ocultos, e isto certamente modificou, transformou a vida de ambos, tanto de José de Arimateia quanto de Nicodemos. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que João registrasse esta mensagem para cada um de nós, esta lição de vida de cada personagem que muitas vezes nós estudamos. O Senhor nosso Deus, na sua grande benevolência, permitiu que os escritores viessem registrar. Nicodemos nos ensina a importância essencial do novo nascimento, a sua sabedoria, o seu comprometimento com a vida nova, mesmo nos altos círculos sociais. Nicodemos também nos ensina que o verdadeiro cristão não pode esconder a sua fé por muito tempo, pois aquele que segue a Jesus, a sua fé irá se revelar, a sua fé irá surgir. Há tempo
de mostrar ao mundo que você é servo do Senhor, que você é discípulo do Senhor. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa fé, que o Senhor ilumine a vossa mente, que o Senhor vos conceda a fé, que o Senhor conceda o desejo da sua alma. Este, amados irmãos, é uma mensagem oriunda da parte de Deus para nos mostrar que ninguém permanece oculto por muito tempo. Que Deus vos abençoe. Amar.